Desesperado para salvar sua tia da ruína financeira, o Homem-Aranha invade o quartel-general do Quarteto Fantástico em busca de um lugar entre lendas, mas encontra apenas um choque amargo de realidade. Enquanto lida com a rejeição, um mestre da espionagem internacional rouba sua identidade para cometer crimes federais. Agora, o herói deve caçar um fantasma sem rosto antes que sua honra seja permanentemente destruída pelas sombras da traição. Capítulo 1. A Ilusão do Valor, Parte 1. O ranger da madeira velha sobre os pés de Peter Parker era o único som que preenchia a cozinha da casa no Queens naquela manhã cinzenta. Era um som seco, de algo que estava prestes a ceder sob o peso de anos de negligência forçada, muito parecido com a estrutura da própria vida de Peter desde a partida do tio Ben. Cada passo sobre as tábuas do assoalho parecia um protesto do passado contra o presente miserável. A luz que filtrava pelas cortinas amareladas não trazia calor. Era apenas uma claridade pálida que expunha a poeira dançando no ar estagnado. Ele estava parado diante da geladeira. Uma caixa metálica branca, descascada nos cantos, que emitia um zumbido baixo, rítmico e melancólico, como se o eletrodoméstico também estivesse cansado de tentar manter o nada resfriado. Peter hesitou por um segundo, a mão pairando sobre a alça de plástico frio. Ele sabia o que encontraria, mas a esperança é uma doença difícil de curar. Ao abri-la, o que restou foi a fome nua do Queens. O ar frio que escapou das prateleiras quase vazias não era refrescante. Era um hálito gélido que trazia apenas o cheiro acre de um meio pote de margarina esquecido e o vazio absoluto. Não havia o branco reconfortante do leite. Não havia a promessa de proteínas nos ovos. Não havia sequer um resto de jantar da noite anterior. Apenas uma garrafa de água quase vazia e a luz interna da geladeira, que brilhava com uma crueldade clínica sobre o plástico limpo. Peter fechou a porta com um baque surdo, um som que ecoou pela cozinha como o ponto final de uma frase sem esperança. Ele virou-se para a mesa de madeira, onde a luz fraca da manhã revelava o cenário de sua derrota pessoal. Sobre o tampo gasto, marcado por anos de refeições em família, ele ouviu o tilintar metálico e triste de poucas moedas sendo movidas. Tia May estava sentada ali, sua silhueta parecendo menor do que o dia anterior. Suas mãos, outrora firmes e acolhedoras, agora tremiam levemente, com as veias saltadas como finas cordas azuis sobre a pele de papel translúcido. Com um movimento que tentava ser casual, mas que transbordava desespero, ela moveu um envelope de tarja vermelha para baixo de um pano de prato encardido. Peter viu a cor. O vermelho era um grito. Era uma conta de luz atrasada. Ou talvez o aviso final do gás, mas o gesto dela, a tentativa desesperada e mansa de poupar o sobrinho daquela angústia, doía mais em Peter do que o próprio estômago vazio. "O café está quase pronto, querido", disse ela, sua voz uma linha fina de otimismo forçado. "Só estou esperando a água ferver." Peter sentia a sensação de impotência como um gosto de cinzas na boca. Ele possuía a força proporcional de uma aranha. Ele podia erguer carros, podia parar trens, possuía a força bruta de 10 homens. Mas ali, naquele cômodo que cheirava a detergente barato e saudade, ele não podia conjurar $10 para aliviar o peso invisível nos ombros daquela mulher. O silêncio na cozinha era opressor, uma massa sólida que tornava difícil respirar, interrompido apenas pelo som da respiração curta e sibilante de May. Ela se levantou, fingindo estar imensamente ocupada com uma chaleira vazia sobre o fogão desligado, só para não ter que encarar os olhos do sobrinho. Buscando uma saída para aquele sufocamento emocional, Peter refugiou-se em seu quarto. O pequeno espaço era seu santuário de sonhos e frustrações, onde o papel substituía a realidade que ele não conseguia consertar. Ali ele mergulhou no que chamava mentalmente de o mito de ouro. Espalhados sobre a escrivania de segunda mão, entre livros de física avançada e cadernos de anotações, recortes de jornais e revistas coloridas, formavam um mosaico de uma vida impossível. Eram fotografias do edifício Baxter, a joia tecnológica de Manhattan, brilhando sobre o sol como se fosse feito de diamante e promessas.
O som do rádio de pilha sobre a estante, chiando com uma interferência constante que parecia uma chuva estática, exaltava as façanhas do Quarteto Fantástico. A equipe mais rica e avançada do mundo acaba de retornar de uma missão na zona negativa, dizia o locutor, sua voz carregada de uma admiração que beirava a adoração religiosa. Fontes indicam que Reed Richards patenteou 3 novas descobertas minerais apenas nesta manhã. Para Peter, cada palavra sobre a riqueza e a tecnologia da equipe soava como uma promessa de salvação. Ele fechava os olhos e, em sua imaginação fértil, o cheiro de mofo do quarto era substituído pelo odor de laboratórios esterilizados, de ozônio e do brilho metálico do ouro. Em sua mente juvenil e levada ao limite pelo desespero, o Quarteto Fantástico não era apenas uma equipe de heróis. Eles eram uma corporação de benevolência infinita. Eles viajam para outras dimensões como quem vai à padaria. Eles têm jatos que desafiam a gravidade, pensou ele, passando a ponta dos dedos pela textura áspera do papel de jornal, sentindo a tinta preta manchar levemente sua pele. Certamente, uma organização assim precisa de ajuda. Eles pagariam bem por um novo membro, alguém com talentos únicos. Se eu puder provar que sou tão forte quanto eles, tão útil quanto o Coisa ou o Tocha Humana, a tia May nunca mais precisará esconder uma conta, nunca mais precisará escolher entre o remédio e a carne. A ilusão era completa e sedutora. Peter via o Homem-Aranha não como um fardo ou uma maldição, mas como um produto de alto valor de mercado. O edifício Baxter não era um quartel-general, era o banco central que finalmente descontaria seu cheque de heroísmo. Horas depois, o cenário mudou drasticamente. O subúrbio horizontal e cinzento do Queens deu lugar à verticalidade agressiva e espelhada de Manhattan. O Homem-Aranha, agora devidamente trajado, estava diante da muralha de vidro e aço. O edifício Baxter erguia-se como uma lança de aço e cristal desafiando as nuvens, um monumento à arrogância e ao intelecto humano. Peter começou a escalada e o mundo lá embaixo rapidamente começou a encolher, transformando-se em um tabuleiro de brinquedo. O som do tráfego pesado da hora do rush, o coro desafinado de buzinas e o burburinho incessante da multidão tornaram-se um murmúrio distante e abafado, como o som de um mar revolto ouvido através de uma concha de metal. A subida era uma experiência puramente sensorial e solitária. A cada centímetro conquistado, ele sentia a vibração sutil do vidro sobre a palma de suas luvas, uma ressonância profunda vinda dos colossais sistemas de ventilação e dos geradores internos do prédio. Parecia o pulsar de um coração mecânico e frio. O vento gelado das alturas, muito mais agressivo do que ao nível do solo, chicoteava o tecido fino de seu uniforme, assobiando em seus ouvidos e tentando desprendê-lo da superfície lisa. Mas a aderência de Peter era absoluta, uma conexão molecular que desafiava a física. Seus dedos buscavam as fendas milimétricas, quase invisíveis, entre as imensas placas de vidro reforçado. Ele sentia o frio intenso do material, uma temperatura que parecia querer atravessar o tecido e congelar as pontas de seus dedos. Ele olhou para cima e a perspectiva do prédio parecia convergir para um ponto infinito no azul do céu, uma estrada de cristal que levava a um futuro onde o dinheiro e a fome eram conceitos obsoletos. Ao atingir os andares superiores, onde o ar era visivelmente mais rarefeito, e o uivo do vento assumia um tom mais agudo e fantasmagórico, o aranha tornou-se o invasor de sombras. Sua mente trabalhava rápido. Ele não podia simplesmente bater na porta da frente e pedir um formulário de emprego. Ele precisava de uma entrada triunfal, uma demonstração de infiltração que provasse seu valor tático. Ele encontrou uma grade de ventilação secundária, uma peça de engenharia em si, cujos parafusos de liga especial ele removeu com a facilidade de quem rasga um envelope de papel. Ao deslizar para dentro do duto, o mundo exterior, o sol, o vento e o ruído de Nova York desapareceu instantaneamente.
Dentro daquela veia metálica e escura do edifício, a experiência tátil era dominada pelo metal frio e polido do duto, que ecoava a cada movimento seu, por menor que fosse, com um som oco e sinistro. Cada batida de seu joelho contra a chapa de metal soava como um gongo em sua mente alerta. Mas o que mais impressionava seus sentidos aguçados era o olfato. O ar ali dentro não cheirava a poluição urbana ou a fumaça de cigarro. Cheirava a ozônio, a silício aquecido e a eletricidade estática. Era um odor limpo, quase estéril, que emanava dos laboratórios futuristas de Reed Richards que pulsavam a alguns metros abaixo. Peter sentia a vibração constante de máquinas de alta precisão processando volumes inimagináveis de dados. Um som contínuo, um rítmico que prometia o ápice da ciência humana. Ele rastejava como uma aranha real, com os músculos tensionados e os sentidos em alerta máximo, sentindo-se um intruso em um santuário de inteligência e poder supremo. Eu pertenço aqui, ele sussurrava para si mesmo, as palavras saindo como um vapor quente dentro da máscara. Eu sou inteligente como eles, eu sou forte, eu valho o investimento. Ele usava esse mantra para sufocar o medo latente de ser pego como um criminoso comum, transformando sua invasão em uma entrevista de emprego não convencional. O erro, porém, veio daquele lugar perigoso onde a necessidade encontra o excesso de confiança. Ao avistar o que parecia ser o laboratório central através de uma grelha, Peter desceu silenciosamente. Ele se soltou do teto, planejando uma aterrissagem perfeita e silenciosa que demonstrasse sua agilidade sobre-humana. No entanto, o pé de Peter tocou o chão de metal polido em um ponto que, aos olhos comuns, parecia vazio, mas que era atravessado por feixes de luz imperceptíveis ao olho humano. O alarme estalou, estraçalhando o silêncio com um bip agudo que perfurou os tímpanos de Peter. Antes de qualquer reação, o edifício reagiu como um organismo vivo. Engrenagens rugiram e portas de titânio selaram as saídas com um clang definitivo. Sob luzes vermelhas pulsantes, o laboratório virou uma tumba tecnológica. O pânico batia no peito do aranha, enquanto o silêncio era substituído por passos pesados e o rugido de chamas nos corredores. A ilusão do valor ruiu. O preço da invasão seria cobrado agora, no coração do território dos heróis mais poderosos da cidade. Capítulo 1. A ilusão do valor. Parte 2. O ar no laboratório central do edifício Baxter, que antes cheirava a ozônio e metal frio, mudou drasticamente de temperatura em uma fração de segundo, como se uma fornalha invisível tivesse sido ligada nas proximidades. O cheiro limpo e quase estéril da alta tecnologia foi abruptamente substituído pelo odor seco e sufocante de oxigênio sendo queimado em alta intensidade, um presságio de calor e destruição. A mudança foi tão repentina que fez os pelos da nuca de Peter se arrepiarem e um calor inesperado começou a se espalhar pelo ambiente, mesmo antes que a fonte fosse visível. Peter, ainda recuperando-se do susto visceral do alarme estridente que ainda reverberava em seus ouvidos, sentiu a luz vermelha de emergência, que piscava em um ritmo frenético e hipnótico, ser ofuscada. Não era um escurecimento, mas uma sobreposição. Um brilho alaranjado, intenso e violento irrompeu do corredor à sua direita, projetando sombras alongadas e distorcidas que dançavam caoticamente pelas paredes e equipamentos do laboratório. Era um fogo que não apenas iluminava, mas parecia ter vida própria, pulsando e se expandindo. O calor que emanava do corredor era quase palpável, como uma onda invisível de energia. Peter pôde sentir o ar em seus pulmões se tornar mais denso, mais difícil de inspirar, e um leve suor começou a se formar sob sua máscara. Ele apertou os olhos, tentando discernir a forma por trás do fulgor ofuscante, enquanto o crepitar das chamas, antes distante, agora se tornava um rugido constante, aterrorizante em sua proximidade. O metal do piso sob seus pés começou a vibrar novamente, mas desta vez não era a ressonância das máquinas, e sim a força de uma presença massiva se aproximando, acompanhada pelo som indistinguível de passos pesados esmagando o chão. Era uma introdução abrupta e inegável.
Não havia mais silêncio, não havia a chance de um plano elaborado ou de uma fuga furtiva. A atmosfera do laboratório estava carregada de uma expectativa perigosa, um prenúncio de batalha. Ali, naquele espaço confinado e hostil, começava a dança com o fogo. Um intruso no edifício Baxter? Você deve estar brincando. A voz de Johnny Storm, o tocha humana, ecoou com uma confiança juvenil que irritou Peter. O som não era apenas de uma voz, mas do crepitar constante de uma fogueira fora do controle. Quando Johnny entrou no recinto, o aranha sentiu uma sensação de calor intenso que fazia o ar vibrar, criando ondas de calor que distorciam a visão ao redor do herói flamejante. Peter sentiu o suor brotar instantaneamente sob sua máscara, o tecido elástico tornando-se subitamente úmido e desconfortável contra sua pele. O som de fogo líquido sendo lançado em sua direção era um fuxe contínuo e rítmico. O aranha saltou para o teto, sentindo o calor lamber a sola de suas botas. Ele usou toda a grama de sua agilidade aracnídea para girar no ar, sentindo o ar quente passar por suas costelas como um sopro de um forno industrial. Johnny não estava tentando matá-lo, mas estava cercando-o com paredes de plasma. O som das labaredas atingindo as paredes de metal tratado era um estalo seco, seguido pelo chiado do resfriamento automático do prédio. Peter disparou uma teia para se balançar, mas o fio de nylon sintético desintegrou-se antes mesmo de tocar o suporte, consumido pelo calor extremo. Ele era uma presa ágil em uma jaula de fogo e o suor agora escorria por seu pescoço, ensopando o colarinho do uniforme. A temperatura ainda estava subindo quando um som novo, mais profundo e aterrorizante, dominou o ambiente: o peso da rocha. Não era um som de passos comuns, era uma percussão sísmica. Cada passo de Ben Green, o coisa, fazia o chão de aço reforçado do laboratório tremer de forma audível, um boom rítmico que Peter sentia subir pelas solas de seus pés e vibrar em seus dentes. "Tá legal, esquentadinho. Deixa que o braço forte da família resolve isso", rugiu Ben. O aranha mal teve tempo de se fixar em uma viga superior quando o coisa avançou. Peter sentiu o deslocamento de ar brutal, uma onda de pressão invisível quando o punho maciço de pele rochosa e alaranjada rasgou o espaço onde sua cabeça estava a 1 milésimo de segundo antes. O som do soco atingindo o vácuo foi um estalo sônico que fez os ouvidos de Peter zumbirem. Se aquele golpe tivesse conectado, a máscara não teria protegido nada além de ossos moídos. O aranha saltou sobre os ombros da criatura, sentindo a textura áspera e fria daquela pele de pedra, que parecia granito moldado por eras. Ele tentou usar a força de Ben contra ele mesmo, mas era como tentar mover uma montanha que decidiu caminhar. O laboratório, antes um santuário de ciência, agora ecoava com os golpes pesados que amassavam equipamentos secundários como se fossem feitos de papel alumínio. Justo quando Peter achava que tinha mapeado os ataques físicos, a luta tornou-se uma batalha contra o invisível e o elástico. O aranha tentou recuar para o centro da sala, mas colidiu violentamente contra o que parecia ser uma parede de ar sólido. A sensação era bizarra. Suas mãos espalmadas tocavam o nada, mas o nada era duro como diamante e frio como gelo. Era o campo de força de Sue Storm. Ele sentia a pressão da barreira invisível empurrando-o de volta, limitando seus movimentos enquanto tentava tatear os limites daquela prisão transparente. Simultaneamente, o som de algo esticando-se como borracha sob tensão extrema preencheu o ar, um chiado de polímero biológico sendo levado ao limite. Reed Richards, o Senhor Fantástico, lançou seus braços como chicotes vivos. Peter sentia os membros de Reed envolverem seus tornozelos e pulsos, uma pegada que não apertava para esmagar, mas que se moldava perfeitamente à sua forma, anulando sua força. Era uma confusão sensorial absoluta. Lutar contra Sue era lutar contra o vácuo impenetrável. Lutar contra Reed era lutar contra algo que não se quebra, que absorvia cada soco e chute de Peter como se ele estivesse batendo em uma nuvem de borracha densa. O aranha estava imobilizado, suspenso entre o fogo, a rocha, o vácuo e a elasticidade. "Já chega! Tocha, apague as chamas. Ben, recue!"
A ordem veio de forma cortante e o caos cessou em um cessar-fogo instantâneo. O silêncio que restava foi quase doloroso de tão súbito. O único som que restava era o da respiração ofegante e ruidosa de Peter dentro da máscara, um som rasgante de pulmões lutando por oxigênio puro após a fumaça e o calor. As luzes vermelhas pararam de pulsar, voltando ao branco estéril e frio. Peter foi solto por Reed e caiu de pé, embora seus músculos latejassem de cansaço e a adrenalina estivesse baixando, deixando para trás um tremor involuntário nas mãos. Ele tentou manter uma postura heróica, estufando o peito e limpando a poeira do uniforme, mas a fadiga tátil era evidente em cada movimento lento que fazia. Ele estava diante das 4 lendas, sentindo o peso do julgamento deles através do silêncio. Eu vim mostrar do que sou capaz, começou Peter, sua voz saindo mais trêmula do que ele gostaria. Eu sou o Homem-Aranha. Eu invadi o prédio de vocês, passei por sua segurança e lutei com todos de uma vez. Eu mereço um lugar na equipe. Quanto vocês pagam? O que se seguiu foi a sentença de pobreza. Houve uma breve troca de olhares entre os membros do quarteto, um silêncio que pesou nos ombros de Peter como se o edifício Baxter inteiro tivesse caído sobre ele. Reed Richards deu um passo à frente, e o som de sua voz foi a facada final. Era calma, excessivamente profissional, sem o calor da raiva ou a empolgação da luta. "Pagar, meu jovem, você entendeu tudo errado", disse Reed, e o som de suas palavras parecia gelo sendo despejado na espinha de Peter. O Quarteto Fantástico é uma organização sem fins lucrativos. Todo o dinheiro que geramos com nossas patentes é reinvestido em pesquisa científica e na manutenção deste prédio. Nós não recebemos salários. Nós somos uma família dedicada à descoberta, não uma empresa de mercenários. O peso da desilusão caiu sobre Peter com uma força devastadora, transformando sua última esperança em um vazio gelado no peito. Todas as noites de fome, todas as contas de luz que ele viu a tia May esconder, todos os sacrifícios que ele fez para chegar ali, tudo foi baseado em uma mentira que ele mesmo criou. Ele olhou para as mãos que ele achou que seriam sua fonte de fortuna, e as viu como elas eram, apenas mãos de um garoto pobre do Queens que não tinha onde cair morto. "Sem fins lucrativos?", ele repetiu, a voz sendo apenas um sussurro de derrota. Eu achei que... Ele não conseguiu terminar. O som da própria derrota era o silêncio de um laboratório onde ele não tinha lugar. Ele não era um cientista bilionário, nem um astronauta famoso. Ele era apenas um intruso que agora precisava voltar para casa e enfrentar a geladeira vazia. Peter se virou para a saída que Reed agora abria com um comando de voz. Ele não saltou com agilidade. Ele caminhou, sentindo cada centímetro do chão de metal como uma lembrança de seu fracasso. Ao cruzar a porta blindada, ele sabia que a máscara não escondia apenas seu rosto, mas a vergonha de quem tentou vender a alma e descobriu que ela não tinha valor de mercado.